O sol começava a desaparecer atrás da linha do horizonte, banhando a floresta com um brilho dourado que fazia as árvores parecerem flutuar, tocadas por uma luz etérea. Joaquim estava à beira do seu acampamento, observando o vasto cenário natural que se estendia diante dele. O silêncio da floresta envolvia-o como um cobertor, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo canto distante dos pássaros. Sempre amara esta quietude, esta solidão. Era uma paz que parecia tê-lo esperado, como se a própria natureza o tivesse acolhido nos seus braços. Estava a quilómetros de qualquer civilização, imerso numa região remota da serra. A sua tenda estava montada junto a uma pequena clareira, rodeada por altos pinheiros que se erguiam sobre ele como guardiões silenciosos. A brisa da tarde trazia consigo o suave cheiro a pinho e terra, um aroma que se sentia tanto aterrador quanto libertador. Joaquim caminhara durante dias, atravessando montes e vales, e naquele dia encontrara o lugar perfeito para descansar. Sempre se sentira mais em casa na natureza do que no caos do mundo à sua volta. Aqui, não havia prazos, nem exigências, nem julgamentos, apenas ele e o céu aberto. Enquanto as últimas raias de sol desapareciam no céu, Joaquim alimentava o fogo, observando as chamas que dançavam e tremulavam. O calor reconfortante fazia-o encolher-se na sua jaqueta. Tinha colocado um pequeno tacho sobre o fogo, e o cheiro da sua refeição simples enchia o ar, nada de especial, apenas feijão com arroz, mas era o suficiente. O fogo crepitava, e Joaquim suspirou profundamente, sentindo uma satisfação profunda. Havia uma serenidade nesses momentos, uma paz silenciosa que vinha do estar sozinho com a natureza. Tirou o seu caderno da mochila, folheando as páginas repletas de anotações sobre as suas caminhadas, esboços das paisagens e reflexões sobre a vida. Não era a primeira vez que se encontrava naquele lugar, mas sempre que voltava, sentia que estava a redescobri-lo. A natureza tinha a capacidade de o fazer sentir-se vivo de uma forma que mais nada conseguia. Não pensava no seu trabalho ou nas responsabilidades em casa, estava simplesmente a viver o momento, totalmente imerso no presente. O fogo estalou novamente, e Joaquim recostou-se contra uma árvore, olhando para o céu. As estrelas começavam a aparecer, espalhando-se pelo firmamento em pontos brancos brilhantes. Maravilhou-se com a sua beleza, sentindo uma onda de admiração. A vastidão do universo, a maneira como as estrelas se estendiam infinitamente para o desconhecido, fazia-o sentir-se pequeno, mas de uma forma reconfortante. Lembrava-lhe que o mundo era muito maior que os seus problemas, maior que as suas preocupações. Fechou os olhos por um momento, deixando que os sons da floresta o acalmassem, o farfalhar das árvores, o ocasional canto de um grilo, o piar distante de uma coruja. Estava perdido no ritmo da natureza, no simples ato de respirar e existir. Mas então, algo quebrou o silêncio. Um som distante, fraco no início, mas inconfundível. O estalo de um ramo. Os olhos de Joaquim abriram-se subitamente, e o seu coração saltou no peito. Sentou-se mais ereto, os sentidos imediatamente em alerta. A floresta à sua volta caíra em um silêncio inquietante, uma calma estranha que se abateu sobre o acampamento. Não era a primeira vez que ouvia sons durante a noite na natureza, veados, raposas, guaxinins, todas criaturas da floresta. Mas aquele som parecia diferente. Havia algo nele, uma densidade no ar que lhe gelava a espinha. Concentrou-se, tentando identificar o som. Era distante, mas não o típico farfalhar de pequenos animais. Era algo maior. Algo mais pesado. Joaquim levantou-se lentamente, os músculos tensos. O seu primeiro instinto foi pegar na lanterna, mas hesitou. O que quer que fosse, estava ainda longe o suficiente para que a luz não fosse necessária, ainda. Mas a sua curiosidade venceu, pegou na lanterna e ligou-a, iluminando a floresta em redor com o feixe. A luz cortava a escuridão, revelando apenas árvores, sombras, e o ocasional movimento na vegetação. Mas nada parecia fora do normal. A sua mente corria enquanto tentava racionalizar o que acabara de ouvir. Talvez fosse apenas um animal grande, um urso talvez. Sabia que havia ursos naquela região, e embora geralmente não fossem perigosos, podiam ser uma ameaça se provocados. Mas não havia sinais imediatos de perigo. A última coisa que queria era assustar um urso e incitá-lo a atacar, por isso decidiu manter a calma. Fez uma respiração profunda, tentando acalmar os pensamentos que corriam a mil. Provavelmente não era nada. Apenas a natureza a pregar as suas partidas habituais. Sentou-se de novo junto ao fogo, mantendo a lanterna sobre as pernas. Os sons da floresta regressaram, o zumbido dos insetos e o suave farfalhar das árvores. Mas, justo quando começava a relaxar novamente, ouviu o som inconfundível de algo grande a mover-se pela vegetação, agora muito mais perto. O farfalhar tornou-se mais alto, e o seu coração acelerou. O corpo de Joaquim ficou rígido, e o seu aperto na lanterna apertou-se. Desta vez, era diferente. Não se tratava apenas de um animal a vaguear pela floresta. Era algo mais deliberado, algo grande, algo predador.
Joaquim levantou-se devagar, a mente a correr. Os olhos vasculhavam a escuridão, a lanterna a mover-se pela clareira. E então, de repente, o feixe de luz apanhou algo na distância. Um par de olhos. Refletivos, como duas pequenas luzes pálidas na escuridão, fixadas diretamente em Joaquim. O seu fôlego parou. Ali, nas sombras, estava um enorme urso. A sua figura escura estava parcialmente oculta pelas árvores, mas os seus olhos brilhavam na luz, fixos em Joaquim com uma intensidade que lhe gelou a espinha. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O coração de Joaquim batia forte no peito, e a sua respiração tornava-se superficial. O urso não fez som algum, limitava-se a olhar para ele. Joaquim sentia o olhar do animal a penetrar-lhe, como se o estivesse a estudar, a pesar-o. Joaquim já tinha encontrado ursos durante as suas caminhadas, mas nunca tão perto. Sempre se lhe ensinara a manter a calma e evitar o contacto visual com os animais selvagens, mas a grandeza do urso, a maneira como se erguia das sombras, tornava impossível desviar o olhar. A mente de Joaquim corria, os pensamentos atropelando-se. Ouvia os seus instintos de sobrevivência a gritarem, ficar parado, não fazer movimentos bruscos, recuar lentamente se o urso se aproximasse. Mas o corpo estava paralisado, como se o olhar do urso o tivesse imobilizado. Não conseguia pensar. Não se conseguia mover. Só conseguia observar enquanto o urso dava alguns passos cautelosos em sua direção, as suas enormes patas afundando-se na terra com cada movimento. O coração de Joaquim deu um salto. O urso estava a aproximar-se. A respiração de Joaquim acelerava enquanto o urso se aproximava, sua forma colossal movendo-se com uma calma assustadora. As patas pesadas faziam o solo tremer suavemente, e o som era quase imperceptível, mas o medo em Joaquim fazia-o ouvir como se fosse o trovão. Não havia espaço para fuga. O caminho para os lados estava obstruído pelas árvores altas, e o fogo estava longe demais para fornecer alguma proteção eficaz. A única coisa que restava era ficar ali, imobilizado, e esperar. Ele tentava manter os pensamentos organizados, mas a verdade era que a sua mente estava paralisada pelo medo. O urso deu mais um passo, depois outro. A luz da lanterna, tremendo nas mãos de Joaquim, iluminava momentaneamente os pelos escuros da criatura, que pareciam absorver a luz, como se nada pudesse atravessá-los. O instinto de Joaquim dizia-lhe para gritar, para fazer algo, mas, de repente, ele soube que qualquer movimento brusco poderia ser fatal. A calmaria da floresta ao redor parecia ainda mais inquietante, como se todos os sons da natureza estivessem a ser abafados pela presença da fera. O urso parou a apenas alguns metros de Joaquim. As suas enormes garras, tão afiadas que poderiam cortar um tronco de árvore com facilidade, estavam agora à vista. O animal não se movia, apenas observava. O olhar do urso fixava-se em Joaquim, penetrante, sem uma expressão clara, mas ao mesmo tempo implacável. Não havia raiva ali, nem fome evidente. Aquele olhar parecia mais curioso, como se o urso estivesse a tentar entender o ser humano à sua frente. Joaquim, embora sentisse o pânico a tomar conta de cada célula do seu corpo, lutava contra a vontade de se mover. Fica calmo, pensava ele, não faças nada que o provoque. Mas era difícil, muito difícil. O medo corria-lhe nas veias como um veneno, a adrenalina a percorrer-lhe o corpo, pedindo-lhe para fugir, para correr para qualquer direção que o afastasse daquele olhar gelado. O urso, então, fez algo que Joaquim jamais esperaria. Lentamente, com uma calma desconcertante, o urso baixou-se até ao chão, sentando-se sobre as patas traseiras, como se fosse um ser humano cansado a fazer uma pausa. O movimento era tão suave e deliberado que Joaquim ficou sem palavras. O urso olhava-o com os mesmos olhos penetrantes, mas agora, a posição era mais relaxada. A tensão no corpo de Joaquim diminuiu um pouco, embora a apreensão ainda o mantivesse à beira do colapso. "O que é que queres de mim?", sussurrou Joaquim, mais para si mesmo do que para o urso. A sua voz tremeu com a pressão, mas o urso não parecia reagir. Ele apenas continuava a observá-lo, sem pressa, como se estivesse à espera de algo. Joaquim não sabia o que fazer. A lógica tinha sido completamente afastada pela presença daquele animal. Nunca ouvira falar de um urso que se comportasse daquela forma. A sua mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional, mas simplesmente não conseguia. Por alguns minutos, que pareceram horas, o urso e Joaquim ficaram assim, apenas se observando. Era uma cena surreal. O fogo crepitava suavemente, como se o mundo estivesse à espera. Joaquim olhava para os enormes olhos do urso, a força primitiva que emanava daquela criatura, e sentia um medo profundo, mas também uma estranha sensação de admiração. Este não era um simples encontro entre predador e presa. Era algo mais, algo que ele não conseguia entender. O urso não parecia ameaçador. Pelo contrário, parecia ponderado. Estava ali, simplesmente, à espera.
De repente, o urso emitiu um som baixo, um rosnado suave que não parecia hostil, mas sim frustrado. O som veio do fundo da sua garganta, como se o urso estivesse a conversar consigo mesmo ou com o mundo em volta dele. Joaquim, com o estômago a revirar, ficou paralisado. O que significava aquele rosnado? Estaria o urso aborrecido? Mas aborrecido com o quê? Ele não fazia ideia do que estava a acontecer, mas sabia que aquilo estava a desafiá-lo de uma maneira que ele nunca imaginara possível. Com um movimento súbito, o urso ergueu-se, e Joaquim sentiu o seu coração saltar do peito. O grande animal estava agora em pé, nas suas patas traseiras, tão alto que quase bloqueava a luz da lua. Joaquim recuou instintivamente, mas não queria fazer movimentos bruscos. Não agora. O urso parecia ainda mais imenso, mais poderoso, mas não estava a avançar sobre ele. Pelo contrário, estava apenas a observá-lo com uma calma assustadora, como se estivesse à espera de alguma coisa. Então, como se tivesse tomado uma decisão, o urso deu um passo atrás, sentando-se novamente na terra, e olhou para Joaquim com os mesmos olhos intensos. O medo de Joaquim aumentou, mas o urso não se movia para atacar. Pelo contrário, parecia estar a estudar Joaquim, como se estivesse a considerar uma escolha. O que pretendia o urso? Joaquim, quase sem conseguir respirar, sentiu um impulso irresistível. Ele sabia que se fizesse algo estúpido agora, o urso poderia atacá-lo com uma velocidade aterradora. Mas, por alguma razão, ele não podia deixar de se perguntar o que o urso queria. Não parecia estar ali para caçá-lo, não de uma forma convencional. A tensão no ar era palpável, mas não havia raiva. Joaquim respirou fundo, tentando acalmar-se. Está bem, murmurou para si, tentando manter a calma. O que é que tu queres de mim? O urso, então, deu um passo suave na direção dele. Joaquim ficou rígido, mas o urso não avançou rapidamente, apenas se movia lentamente, quase como se estivesse a fazer um movimento pensativo. Parou de novo, mais perto, e mais uma vez, baixou a cabeça, observando o pequeno ser humano diante de si. Foi nesse momento que Joaquim sentiu que algo estava prestes a mudar. O urso não estava ali para caçá-lo, e de alguma forma, isso era ainda mais aterrador. O que quer que fosse, era algo que ele não compreendia. Ele olhou para os olhos do urso, tentando entender, tentando captar a mensagem, mas era como se o animal estivesse a testar algo. Talvez ele estivesse a avaliar se Joaquim era uma ameaça ou não, talvez estivesse apenas a explorar um limite, mas o que quer que fosse, a lógica de tudo aquilo estava a escapar-lhe por completo. De repente, sem mais aviso, o urso deu um último olhar para Joaquim e virou-se, movendo-se com uma suavidade inesperada, como se tivesse cumprido uma tarefa ou feito uma escolha. Desapareceu na escuridão da floresta com uma velocidade silenciosa, deixando Joaquim sem saber se tinha realmente vivido o que acabara de acontecer. Joaquim permaneceu imóvel durante vários minutos, a mente a tentar processar a experiência. O urso não o atacara, não o caçara, nem sequer parecia ter intenções agressivas. Em vez disso, o que acontecera parecia algo completamente ilógico, algo que desafiava todas as leis naturais que ele conhecia. O urso, ao contrário do que se esperaria, deixara-o em paz. A sensação de confusão tomava conta de Joaquim. A floresta que antes lhe parecia um lugar seguro, familiar, agora parecia algo imenso e imprevisível. Ele não sabia o que acontecera, mas uma coisa estava clara: nada na natureza era o que parecia. Ainda a tremer ligeiramente, Joaquim decidiu que não poderia ficar ali. Não agora. Algo naquela noite mudara profundamente. Ele tinha sobrevivido ao encontro, mas a verdade era que a floresta, e os seus mistérios, eram muito maiores do que ele jamais poderia compreender. Com passos lentos e cuidadosos, ele recolheu os seus pertences e deixou o campo, a mente a fervilhar com perguntas que provavelmente nunca obteriam respostas. Mas, por mais estranha e inquietante que fosse aquela experiência, havia uma parte de Joaquim que agora sabia: a natureza era imprevisível, desafiava todas as expectativas. E talvez, só talvez, houvesse algo mais profundo naquele encontro com o urso, algo que ainda ele não conseguia entender. E assim, Joaquim seguiu pelo caminho escuro da floresta, com a sensação de que algo profundo mudara nele. Ele estava pronto para o que quer que fosse que a natureza lhe trouxesse a seguir. Joaquim caminhava pela floresta, sentindo-se estranhamente distante de tudo o que o rodeava. O ar parecia mais fresco agora, a luz da lua cortando as sombras das árvores com uma intensidade incomum. Cada passo era cuidadoso, quase hesitante, como se ele estivesse a caminhar por um mundo que já não lhe era familiar. A sensação de ter sido testado, de ter enfrentado algo incompreensível, fazia-o questionar tudo o que pensava saber sobre a natureza e a sua relação com ela. Ele sabia que aquela experiência ficaria com ele para sempre, mas o que mais o inquietava era o fato de não saber o que aprendera com ela. As sombras das árvores pareciam se alongar à medida que ele avançava, criando figuras estranhas e fantasmagóricas que pareciam observá-lo. No entanto, Joaquim sabia que não devia permitir que o medo tomasse conta dele. Ele já tinha sobrevivido àquilo,
ao que quer que fosse aquele encontro com o urso. E ainda estava vivo. Isso deveria ser o suficiente para dar-lhe coragem. Mas a sensação de impotência não desaparecia. A floresta, que outrora parecia ser um lugar de tranquilidade, agora parecia carregada de mistério e algo mais sombrio, algo que ele não podia explicar. Havia uma espécie de presságio no ar, uma sensação de que o desconhecido seguia a cada passo, como uma presença invisível que o observava. Ele não sabia se era o medo ou a estranheza do que acontecera, mas a verdade era que ele se sentia vulnerável, exposto àquilo que não entendia. Isso o incomodava profundamente. Mas o que ele podia fazer? Não havia respostas claras para o que acabara de viver, e nada no mundo parecia fazer sentido naquele momento. Com o passar dos minutos, o som da floresta, o farfalhar das folhas e o canto dos grilos, parecia cada vez mais distante. Era como se a floresta tivesse se tornado um lugar diferente, mais vasto e enigmático. Joaquim sentia que não estava mais sozinho ali. Mas quem poderia estar ali? Ele olhou ao redor, tentando discernir alguma figura, mas tudo o que via eram as árvores e os arbustos que se moviam com a brisa. Foi então que, de repente, um som cortou o silêncio da noite. Algo suave, mas muito perto. O coração de Joaquim parou de bater por um momento, e ele parou imediatamente, os olhos vasculhando a escuridão. O som veio do lado esquerdo, perto de um grupo de árvores mais altas. Era um estalo suave, como o som de um ramo quebrando, mas não estava a sentir o mesmo medo que antes. Não, dessa vez havia algo diferente. Algo mais, intencional. Joaquim estava imóvel. Tentava acalmar a respiração, mas o seu peito estava apertado. Olhou novamente para a escuridão, procurando qualquer sinal. Nada. Mas o som persistia, como se algo estivesse a aproximar-se dele. Não podia ser o urso, ele sabia disso. O animal já se afastara e, por mais estranho que fosse o seu comportamento, Joaquim não acreditava que voltaria. A sua mente girava. E se fosse outra coisa? Algo ainda mais estranho, ainda mais inexplicável. Ele sentiu um frio a percorrer-lhe a espinha, mas tentou ignorá-lo. Não podia deixar que a sua mente começasse a inventar histórias. Ele sabia que precisava de calma. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele lhe dizia que havia mais naquele momento do que ele conseguia perceber. A tensão aumentava, e a respiração de Joaquim tornou-se mais pesada. Cada passo que dava parecia mais difícil, como se o chão abaixo dele estivesse a absorver toda a energia que lhe restava. A escuridão parecia estar a invadir-lhe a mente, tornando tudo ainda mais difícil de compreender. Então, sem aviso, uma figura emergiu da escuridão. Era uma mulher. Ou pelo menos, parecia ser uma mulher, embora não fosse exatamente como qualquer pessoa que Joaquim tivesse visto antes. Ela estava coberta por uma capa escura, com um capuz que lhe escondia o rosto, e caminhava com uma graça sobrenatural, movendo-se como se estivesse flutuando acima do sol. O mais estranho era que ela não fazia som algum ao caminhar. Nenhuma folha estalava sob os pés, nenhuma brisa movia-se ao seu redor. Joaquim ficou paralisado. Era como se ele estivesse a sonhar. Mas não, aquilo não podia ser um sonho. Ele estava ali, na floresta, a poucos metros de uma figura que parecia saída de uma lenda. A mulher parou à sua frente, e Joaquim sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Ela não disse nada, mas o seu olhar, ou o que parecia ser o seu olhar, fixou-se nele. Mesmo com o capuz cobrindo-lhe o rosto, Joaquim sentiu que ela o estava a ver de uma forma profunda, como se estivesse a olhar através de si. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. A sua mente estava uma confusão de pensamentos e emoções. O que estava a acontecer? Quem era aquela mulher? Por que estava ali? A sua mente não conseguia processar a realidade daquele encontro. Nada fazia sentido. A mulher, então, ergueu uma mão, lentamente, e Joaquim sentiu uma onda de calor envolvê-lo, como se o ar à sua volta estivesse a aquecer subitamente. A sua pele parecia vibrar, a energia da floresta a fluir através dela. Mas o mais estranho de tudo foi quando ela falou, e a sua voz parecia ecoar dentro de sua mente, em vez de ser emitida pelos seus lábios. Não tenhas medo, disse ela, com uma voz suave e cheia de mistério. Não é o momento de compreenderes. O que aconteceu é algo que só a natureza pode explicar. Joaquim olhou para ela, atônito. O que significava isso? A mulher continuava a observá-lo com um olhar que parecia penetrar até o fundo da sua alma. Não havia medo nos seus olhos. Não havia raiva, nem surpresa. Apenas uma calma imperturbável, como se ela soubesse algo que ele não sabia. Tu foste escolhido, disse ela, mais uma vez sem mover os lábios. O urso, ele não foi o único teste. O que tu vês aqui, na floresta, está além do entendimento humano. Joaquim, ainda sem conseguir articular uma resposta, sentiu uma sensação estranha percorrer-lhe o corpo.
A mulher parecia conhecer todos os seus pensamentos, todas as suas dúvidas. Ele não sabia o que queria dizer com escolhido, mas sentia que, de alguma forma, ela estava certa. Havia algo profundo naquele encontro, algo que ele não conseguia explicar. A mulher deu um passo para trás, e o calor à sua volta desapareceu tão rapidamente quando surgiu. Ela inclinou-se ligeiramente, como se estivesse a despedir-se. Seguirás o teu caminho, disse ela. Mas a floresta nunca te deixará. Lembra-te sempre do que viste e ouviu. Um dia, saberás. Com essas palavras, a mulher desapareceu na escuridão, tão silenciosamente quanto aparecera. Joaquim ficou ali, de pé, imobilizado. O que acabara de acontecer? Ele tentava processar as palavras dela, mas a mente ainda estava em choque, a luta entre o que ele via e o que ele acreditava não parava. Mas uma coisa estava clara, a floresta e seus mistérios tinham mais a oferecer do que ele jamais imaginara. E ele havia sido tocado por algo muito maior que ele próprio. E assim, sozinho novamente, mas com uma nova sensação de conexão com o mundo ao seu redor, Joaquim seguiu seu caminho pela floresta, sem saber onde isso o levaria, mas com a certeza de que nada seria mais como antes. Joaquim caminhava pela floresta, os passos agora mais firmes, a mente ainda a digerir a experiência surreal que acabara de viver. A noite, que antes parecia acolhedora e familiar, agora estava imbuída de uma estranha sensação de mistério e ameaça, como se a própria natureza estivesse a guardar segredos que ele jamais compreenderia completamente. A imagem da mulher, com a sua capa escura e a voz que ecoava em sua mente, parecia gravada nas profundezas do seu ser, tal como o olhar penetrante do urso. Aquelas figuras, tão desconcertantes, permaneciam com ele, desafiando todas as suas crenças e a sua compreensão do mundo natural. Mas algo mais estava a acontecer dentro dele. Algo mais profundo, mais poderoso. Ele sentia-se diferente, como se tivesse sido marcado pela experiência de uma forma que ele ainda não entendia completamente. A sua visão da floresta, do mundo, estava a mudar. Já não via as árvores apenas como plantas, ou os animais como criaturas selvagens. Cada som, cada movimento, cada respiração do ambiente ao seu redor parecia carregar um significado oculto, algo além daquilo que os seus olhos podiam ver. Ele estava a tornar-se parte da floresta, de alguma forma que não conseguia explicar. Era como se as fronteiras entre o humano e o selvagem tivessem desaparecido, e ele agora compartilhasse um laço com aquele mundo antigo e imutável. A caminhada parecia interminável. O caminho, uma trilha que ele já conhecia bem, parecia agora estranhamente diferente, como se o próprio terreno tivesse mudado. As árvores, antes familiares, pareciam olhar para ele de uma maneira nova, como se estivessem cientes da sua presença. A cada passo, o vento sussurrava entre os ramos, quase como se a natureza estivesse a partilhar segredos com ele. E, por mais inquietante que fosse, ele não sentia medo. Sentia-se, em paz, estranhamente em paz, apesar de tudo o que acontecera. Enquanto caminhava, Joaquim sentiu uma leve pressão no peito. Não era desconfortável, mas sim como uma sensação de estar a ser guiado, puxado para algo. Ele sabia que estava a seguir um caminho que não tinha sido traçado por ele, um caminho que estava a ser moldado por forças além da sua compreensão. Olhou em volta, mas a floresta parecia a mesma. O som do vento e dos animais permanecia constante, mas agora havia uma sensação de expectação no ar. Como se algo estivesse à espera dele, esperando que ele chegasse a um destino que ele ainda não entendia. A noite avançava, e Joaquim chegou a uma parte da floresta onde nunca tinha estado antes. O terreno estava coberto por uma densa camada de musgo, e as árvores, altas e imponentes, pareciam formar uma parede natural à sua volta. Era um lugar isolado, profundo na floresta, onde a luz da lua mal penetrava. O ar estava carregado de uma calma que parecia ao mesmo tempo desconcertante e reconfortante. Ele sabia que não estava sozinho, mas ao mesmo tempo, não sentia presença ameaçadora. Havia uma sensação de acolhimento. Era como se a floresta o tivesse trazido até ali por uma razão. Ele avançou mais alguns passos e, de repente, o seu olhar fixou-se em algo à sua frente. No centro de uma pequena clareira, havia uma árvore diferente das outras. Não pela sua altura ou pela espessura do tronco, mas pela sua aparência. O tronco da árvore era coberto por uma casca branca, quase luminescente, que refletia a luz da lua com um brilho suave. As folhas, de um verde profundo, estavam dispostas de forma simétrica, quase como se fossem desenhadas por mãos humanas. A árvore parecia irradiar uma energia calma, uma força silenciosa que o atraía irresistivelmente. Joaquim sentiu o impulso de se aproximar. Seus passos eram lentos e cautelosos, mas não havia medo. Ele sentia como se estivesse a ser guiado para ali, como se aquela árvore fosse a chave para compreender tudo o que estava a acontecer. Quando chegou à sua frente, ele estendeu a mão, tocando suavemente o tronco da árvore. O contacto foi imediato, quase elétrico, como se a árvore tivesse reconhecido a sua presença. Sentiu uma onda de calor percorrer-lhe o corpo,
como se estivesse a absorver a energia daquela força misteriosa. No momento em que a sua mão tocou a casca, uma sensação de clareza inundou a sua mente. Visões de lugares que ele nunca visitara, de seres que nunca tinha conhecido, de histórias que nunca ouvira, começaram a preencher a sua mente. As imagens estavam tão vívidas e tão reais que ele quase podia tocá-las. Ele viu a mulher novamente, mas agora ela não estava mais envolta em sombras. Ela estava diante dele, com os olhos cheios de sabedoria, sorrindo-lhe como se soubesse tudo o que ele estava a experienciar. Ao seu lado, o urso apareceu, grande e imponente, mas com uma expressão tranquila, como se fosse uma presença benevolente. E ao redor deles, a floresta inteira parecia respirar, viva, cheia de energia. Joaquim sentiu-se transportado para outra dimensão, onde o tempo não existia. Ele estava ali, mas não estava. O que estava a experienciar não era real no sentido tradicional, mas ainda assim, era mais verdadeiro do que qualquer coisa que já tivera vivido. Ele compreendeu, de uma forma profunda e inexplicável, que tudo o que acontecera até aquele momento fazia parte de algo muito maior, algo que estava além do alcance do entendimento humano. A floresta não era apenas um conjunto de árvores e animais. Era um ser vivo, uma força que estava em constante mudança, uma entidade que abrigava mistérios e sabedoria além do que qualquer ser humano poderia compreender. E ele, de alguma forma, fazia parte dessa rede de vida. Agora sabes, a voz da mulher ecoou novamente, suave, mas clara, como uma mensagem transmitida através da própria natureza. Sabes o teu papel. A floresta escolheu-te, Joaquim. A natureza nunca se engana. As palavras reverberaram dentro dele, e uma sensação de paz profunda invadiu-lhe o coração. Ele compreendeu que a sua experiência, o encontro com o urso, o mistério da mulher, tudo fazia parte de um processo que o tinha levado a compreender algo essencial sobre si mesmo e sobre o mundo. Ele não era apenas um espectador da natureza. Ele era parte dela, um elo numa cadeia invisível que conectava todos os seres vivos, humanos e animais, árvores e pedras. Ele agora tinha uma missão, uma tarefa que transcendia qualquer desejo pessoal ou medo. Ele deveria proteger esse equilíbrio, essa harmonia que existia entre os elementos da floresta. A mulher apareceu à sua frente novamente, desta vez sem o capuz, e Joaquim pode ver o seu rosto. Era um rosto sereno, marcado pelo tempo, mas com uma beleza etérea que não se desvanecia com a idade. Ela sorriu para ele, como se soubesse que ele finalmente entendia. Ela tocou-lhe o ombro com uma delicadeza imensa, como se lhe transmitisse uma força invisível. Está na tua mão agora, ela disse. Seguirás o teu caminho, mas nunca mais serás o mesmo. O que sabes agora, ninguém pode apagar. E quando chegares ao final do teu percurso, saberás o que fazer. E, com essas palavras, ela desapareceu, mais uma vez fundindo-se com a floresta que agora parecia mais viva, mais pulsante, como se respirasse com ele. O silêncio tomou conta do espaço ao seu redor, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de significado. Joaquim permaneceu ali por mais algum tempo, os pensamentos a correrem numa corrente constante. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que estava pronto para o que fosse. A floresta havia cumprido o seu papel, e agora ele tinha o seu. Ele não era mais um mero caminhante, um espectador da natureza. Ele estava ligado àquela terra, àquela energia. Ele estava destinado a proteger o que a floresta representava. Com um suspiro profundo, ele se virou para o caminho à sua frente. A escuridão da floresta ainda o envolvia, mas ele já não sentia medo. Ele sabia que, por mais misteriosa que fosse, a floresta estava sempre ali, a guiá-lo, a protegê-lo. Ele não estava sozinho. Enquanto caminhava de volta, os sons da floresta pareciam mais nítidos, mais claros. Ele ouviu o farfalhar das folhas, o piar das corujas, e, no fundo, o som distante de um rio a correr. Tudo parecia fazer parte de uma música maior, uma canção da terra que ele finalmente conseguia entender. E, naquele momento, Joaquim soube que o seu lugar no mundo era ali, no coração da floresta, entre as árvores e os animais, em harmonia com a natureza. E, à medida que a noite se estendia, com as estrelas a brilhar acima, ele sentiu que o ciclo estava a começar novamente. Não importava onde ele fosse ou o que o futuro lhe reservava. Ele já sabia a verdade, ele fazia parte de algo muito maior, algo que transcendia a sua compreensão. A floresta e o mundo estavam à sua espera. E assim, o seu caminho continuava.